sobre esse momento difícil que o nosso país está enfrentando e o mundo enfrenta, porque nós, como cristãos, nós sabemos que nós encaminhamos cada vez mais para a volta de Jesus, para o fim de todas as coisas aqui dessa terra. Será ainda possível pensar em ter filhos nessa época? Eu sou a Jennifer. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos da Adoção. O que você acha, Júlio? Você acha que ainda dá para pensar em ter filhos nessa época que a gente não consegue ter uma segurança em relação às nossas finanças, por exemplo? O que vai acontecer com o Brasil, com o mundo? O que está acontecendo? Você acha que é seguro ter filhos numa época assim? Nosso perfil que fala sobre paternidade pela via da adoção. Então eu acredito que as crianças estão aguardando família, independente da crise ou não, né? De crise política, crise financeira, pandemia, seja qual for a crise, eu acho que essas crianças merecem um lar. E eu acho que é importante sim as famílias estarem abertas para aumentarem sua família pela via da adoção. Se você sente que esse é um chamado para você, saiba que Deus que está colocando no teu coraçãozinho aí que você deve adotar. Quando eu penso em adoção, esse ser já existe essa criança lá esperando a família. Ela já nasceu. Mas você sabe que mesmo falando sobre adoção, muitas pessoas podem pensar, gente, mas nesse período difícil aí, a gente não sabe o que vai acontecer, toda essa instabilidade, será que eu vou conseguir dar conta, né? Será que eu vou continuar com o meu emprego estável, com a minha renda estável para ter crianças aqui em casa? Para sustentar, para pagar a escola, para pagar roupa, tratamento odontológico, tratamento de saúde, coisas que as crianças precisam. Será que vai dar conta? Então, assim, a gente como pais, a gente pensa também, né? Lógico, e bate um medo sim. Só que por outro lado, a gente pensa que as crianças que estão lá esperando por nós, os nossos filhos estão, eles merecem muito mais do que nunca estar dentro do nosso lar. Né? É aí que eles têm que estar com a gente. Eu acredito que Deus vai sustentar a família de qualquer forma. Eu acho que tem que ser muito bem planejada a paternidade. Sempre a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que estar preparado, tem que ter reserva, tem que ter um planejamento. Mas sabendo que as coisas às vezes podem sair do nosso controle, é nesse momento que eu acho que é importante você saber que existe um Deus acima de tudo, que vai suprir as tuas necessidades. Você já fez a tua parte. Aconteceu o imprevisto, aconteceu algo que está fora do teu controle, existe o Deus do impossível. E eu creio neste Deus do impossível. E sabe uma coisa que eu estava lendo esses dias? Estava estudando a Bíblia e alguns livros que falavam sobre algumas passagens da Bíblia e uma parte falava assim: não confie na instabilidade das riquezas. Interessante, né? Às vezes a gente acha, nossa, tô empregado, tô empregada, está estável, né? Ou eu trabalho aí com alguma coisa totalmente estável, minha renda é boa, mas não é estável, gente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como o Júlio falou, a nossa parte a gente precisa fazer. Quando vierem os imprevistos, está sim nas mãos de Deus. Essa semana eu aprendi uma curiosidade sobre o Salmo 23. A gente é acostumado a ouvir ou ler, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, a tradução original desse texto é: o Senhor é meu pastor e nada mais me faz falta. Então, isso significa que não é que nada vai faltar, que tudo vai estar ali diante de você, à tua disposição o tempo inteiro. Mas independente da situação que você esteja vivendo, de abundância ou uma situação onde você está sentindo falta de algo, Deus vai ser o suficiente para você. Ele vai suprir as tuas necessidades. E também tem essa questão, assim, a gente já entrou na fila da adoção. Nós já estamos habilitados, já estamos na fila da adoção. É como se a gente já estivesse grávido, sabe? Então não tem como simplesmente pôr um medo aí do futuro, da instabilidade e tudo mais. A gente simplesmente fala, não, agora eu não quero mais. Como se fosse aí uma gravidez, só que do coração. Então nossos filhos já existem para nós. A gente só precisa encontrar esses filhos. Então não tem como falar assim, não, não quero mais só porque eu tô com medo da instabilidade aí, do futuro, das coisas que estão acontecendo. Então não tem como mais, para nós não tem como mais. Cada caso é um caso. Se tiver uma família assim que tivesse para desistir por qualquer motivo que fosse. Isso, é importante falar isso também, porque aí depende, né, do que você tá passando aí na sua vida, se você precisa, quem sabe, dar uma pausa, né, na fila da adoção. Sabia que tem gente que recebe a ligação e não tá num momento muito bom e ela tem que falar não naquele momento? Isso acontece, pode ser que aconteça com a gente, tomara que não, né? A gente ora pra que isso não aconteça, mas pode acontecer. Ó a música. Estão ouvindo aí, gente? A música? Música que é? Não sei.
Então, se você está em dúvida aí se você deve dar uma pausa na fila da adoção, se você deve parar com essa ideia, ou se você está com medo de continuar e mesmo assim quer continuar, que Deus te tranquilize e te dê sabedoria para que você possa tomar a decisão mais acertada. Independente do que está acontecendo no mundo, de todas as incertezas, nós temos a decisão de continuar. Pra gente, isso é o certo, continuar até encontrarmos os nossos filhos. Eles precisam sim estar conosco, principalmente nesse momento. Qual é a sua realidade? Deixe aqui nos comentários e conta também pra gente se você tem sentido alguma insegurança, algum medo, se tem passado por uma situação onde pensou em desistir de adotar por causa dos acontecimentos no nosso país, quem sabe no mundo, e as incertezas que todas essas coisas nos trazem. Deixa aqui embaixo pra gente saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.